A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos atuando aqui em Lages como igreja há mais de 100 anos e como uma organização com vida própria e independente há 67 anos. Vamos completar agora no mês de janeiro, dia 20 de janeiro, 68 anos de organização. É um prazer entrar na tua casa, na tua intimidade e juntos podemos estudar a Palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana de Deus preza por isso. O que ela mais gosta de fazer é estudar a Palavra de Deus. Não só aqui em Lages, mas em todos os lugares onde há uma Igreja Presbiteriana do Brasil, ou que nós estamos aqui atuando no país há mais de 165 anos. Então é uma alegria poder estar junto de você, levando a palavra de Deus, pregando para você e mostrando que Deus existe, que Ele é importante na nossa vida e que nós podemos nos relacionar com Ele através de Jesus Cristo. Essa é a principal mensagem que a Bíblia fala para mim e para você. Que Deus quis nos amar e mandou Jesus Cristo para nos salvar do pecado, da nossa rebelião contra Deus. E agora nós podemos nos relacionar com Ele em Jesus Cristo. Eu queria orar com você antes de nós estudarmos a Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor, Pai Santo, é bom e o Senhor se mostra para nós e o Senhor se revela para nós, Pai. Queremos te agradecer porque dia a dia podemos ver a tua boa mão. Queremos te agradecer porque nesse momento nós podemos parar o que estamos fazendo e prestar atenção na tua palavra. Ouvir a tua mensagem e vivermos, Senhor Deus, a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Pai Santo, iluminando-nos com o teu Santo Espírito, pois reconhecemos que por nós mesmos não conseguimos entender a tua palavra, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com certeza você já se pegou falando com Deus. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já tentou buscar a Deus através das palavras, seja somente em pensamento, silenciosamente, ou seja, através de falando mesmo e colocando para fora aquilo que está no seu coração. Orar é isso que nós falamos. Oração é falar com Deus. E se é alguma coisa que mesmo aqueles que estão muito acostumados a orarem ou a rezarem, se você é católico, tem uma certeza na vida que por mais que a gente entenda, por mais que a gente faça, por mais que nós consigamos expressar as nossas orações, a gente não consegue orar direito. É interessante que essa aí é uma consequência de nós pararmos e refletirmos sobre a nossa vida. Nós queremos buscar a Deus, nós queremos falar com Deus, nós queremos estar diante de Deus, mas a gente não consegue se expressar e conversar direito com Deus. Isso é um fato que acontece desde que há o relato bíblico. Isso acontece. A gente vê em Adão, depois do pecado, ele tendo dificuldades de conversar com Deus. Não porque Deus estava distante dele, mas devido à vergonha, devido a outros fatores, ele tinha vergonha de estar diante de Deus. Outro fato interessante que a gente começa a ver e perceber é que Deus ouve as nossas orações. A palavra de Deus, no Salmo 116, ele fala assim: eu amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas. Então a oração não é simplesmente uma coisa que a gente faz
sem sentido, mas tem sentido. Há homens e mulheres que na história da igreja oram várias horas por dia, são reconhecidos como pessoas que sabiam orar. Mas se você perguntasse para eles se eles sabiam orar, eles falavam assim: eu não sei orar. Eu faço aquilo que eu tento e tento expressar o meu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já orou hoje? Você já buscou a Deus hoje? Você já se colocou diante de Deus hoje? Se há alguma coisa que a gente precisa fazer sempre é orar. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você acha que você sabe orar? Você acha que suas orações são eficazes? São orações que agradam a Deus? Será que aquele que vai ouvir a nossa conversa se agrada de você? Nós estudamos aqui semana passada e vimos semana passada de que há algumas orações que entristecem a Deus. Porque quando a gente faz uma oração, que é um momento íntimo nosso com Deus, e a gente faz para se exibir, isso não agrada a Deus. Ou quando a gente pensa que nós precisamos ficar repetindo o mesmo pedido sempre, como se Deus já não soubesse aquilo que nós precisamos. Isso também é a própria palavra de Deus, e Jesus Cristo disse que nós não precisamos fazer isso. E a gente começa a ver e perceber aqui, em Mateus capítulo 6, os versículos 9 ao 15, que Jesus Cristo nos dá um modelo de oração. Um modelo bonito, um modelo inteligente, um modelo que serve de exemplo para nós e que nós podemos orar. A oração do Pai Nosso, que eu vou ler agora, ela pode ser feita tanto na igreja católica como na igreja evangélica. Tanto na igreja pentecostal como na igreja reformada, ela pode e deve ser bem feita. Mas, muitas vezes a gente não faz com medo de ser rotulado. Mas isso é um erro, porque a oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus Cristo nos deu. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 6, os versículos 9 ao 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu quero dividir esse estudo da oração do Pai Nosso em 3 programas. Hoje nós vamos pensar nos versículos 9 e 10, que ele fala assim para nós: Pai Nosso. É interessante você pensar que a oração começa definindo para quem a gente ora. E Jesus Cristo fala da oração do Pai Nosso dizendo assim, que Deus é o nosso Pai. Há várias qualificações, o que a gente chama em teologia de atributos de Deus, que nós podemos chamar Deus. Nós podemos chamar do Deus invisível, e aos nossos olhos ele é invisível mesmo. Nós podemos chamar do Deus infinito, porque ele não tem começo nem fim. Nós podemos chamar do Deus eterno, e ele é eterno mesmo. Nós podemos chamá-lo de onipresente, ou aquele que está presente em todos os lugares, sem exceção. Podemos chamá-lo de onipotente, aquele que tem todo-poderoso, que nada pode impedir aquilo que ele quer fazer. Podemos chamar ele de o Deus justo, porque Deus é justo.
Podemos chamá-lo de o Deus irado, e Deus se ira contra os nossos erros, contra os nossos pecados, contra a nossa maldade. Mas Jesus Cristo quis chamar e qualificar a Deus na oração como o Pai Nosso. Eu tenho um filho de 2 anos e quando eu chego em casa ele já chega gritando papai, bem grande, e vem me abraçar e vem me beijar e quer que eu brinque com ele, quer que eu tenha contato com ele, quer que eu cuide dele. A relação nossa com Deus também é assim. Eu falei que Deus é o Deus invisível, e Ele é, mas nós podemos senti-lo perto de mim e perto de você. E para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que têm a certeza de que precisam de Jesus Cristo, porque são pecadores, para aqueles que entendem que a melhor coisa que existe na vida deles é ter a salvação em Jesus Cristo, porque estão em comunhão com Deus. E agora eu vou citar João capítulo 1, versículo 12. A todos os que recebem Jesus Cristo como seu Salvador, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando nós estamos unidos a Cristo, eu e você podemos nos relacionar com o Todo-Poderoso, com o Justo, com o Bondoso, com o Eterno, com o Onipotente, com o Onipresente. Porque além disso, agora nós podemos chamá-lo de Pai. O Pai que se relaciona comigo e com você. O Pai que tem prazer de estar junto de nós. O Pai que sabe quem nós somos e sabe das nossas dificuldades. Sabe que nós somos pó. E aqui eu estou citando o Velho Testamento. Ele sabe do que nós somos. Ele nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece. Ele conhece até os nossos pensamentos. Mas esse Pai que nos ama tanto, quer se relacionar comigo e com você. E quer estar junto de nós. Junto de mim, junto de você, e quer fazer com que eu e você sejamos seus filhos. Veja só, eu sei que essa relação pai e filho às vezes fica tumultuada. Não sou inocente e não sou ufanista, não sou aquele que fica fora da casinha pensando que toda hora a relação entre pai e filho é boa. Eu sei que às vezes o filho não quer se aproximar do pai. Mas quando Jesus Cristo fala que Pai Nosso, Ele está dizendo que Ele está sempre disponível para conversarmos e para abrirmos o nosso coração com Ele. Eu não tive a alegria de conhecer o meu pai biológico. Meu pai biológico morreu 3 meses antes de eu nascer com câncer. E nem eu conheci, nem ele me conheceu. Mas minha mãe, por muito tempo, fez esse papel de pai. De se alegrar comigo, fez o papel de mãe e pai. De se alegrar comigo nos momentos alegres, de ficar triste comigo nos momentos tristes, de estar comigo nos momentos onde que eu queria me rebelar. E Deus quer isso conosco, comigo e com você. Ele é o nosso Pai. Mas a gente precisa lembrar que Deus não é um Pai como eu e você. Ele é um Pai que está nos céus. E aqui Jesus Cristo se lembra, olha, e fala para nós podemos ter um relacionamento com Deus e Ele é o nosso Pai. Mas lembre-se, Ele está no céu. Deus está no céu. O nosso Pai está nos céus. Isso representa que Ele é todo-poderoso. Isso representa que Ele é santo, porque só pode, sem santidade, ninguém verá o Senhor, e se Ele está no céu, é porque Ele é santo. Ele mesmo disse, lá no Pentateuco, sede santos, porque eu sou santo. O nosso Pai
a gente precisa lembrar que Deus é o nosso Pai, mas Ele é santo, Ele é justo, Ele é todo-poderoso. Ele está próximo de nós espiritualmente, mas está distante de nós fisicamente. E Jesus Cristo continua: santificado seja o teu nome. É interessante aqui que no versículo 9 ele gasta bastante tempo. Ele usa aqui na tradução que eu uso 6 palavras para qualificar quem é Deus: o Pai Nosso, Santo e Justo, que está nos céus. Mas aí ele fala, o primeiro pedido que ele faz é que eu possa honrar o Senhor e possa viver segundo a tua vontade. Santificado seja o teu nome, é isso. É quando eu e você queremos viver uma vida diferente. Queremos viver não para agradar a mim mesmo ou a você mesmo, mas nós vivemos para agradar e para viver diante de Deus e fazer a sua vontade. Aliás, Jesus Cristo fala sobre isso. Em João, no Evangelho de João, ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazerem a vontade de Deus. Ele mesmo fala que em João capítulo 14, dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, capítulo 6, então essa oração do Pai Nosso faz parte do Sermão do Monte, e o capítulo 7. No capítulo 5 ele fala assim para a gente, no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, quando a gente pensa e analisa e começa a refletir sobre o que significa santificado seja o teu nome, é que eu e você queremos viver uma vida de obediência a Deus, honrando a Deus, sendo sal e luz diante dos homens, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas ele continua aqui dizendo que nós não devemos querer simplesmente pedir somente a nossa vontade, mas nós devemos pedir que Deus faça a sua vontade. Ele fala assim no versículo 10: venha o teu reino. Vir o reino de Deus é que mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Paulo, o que você está querendo dizer com isso? O reino de Deus não é um reino físico. Jesus Cristo já falou isso e explicou isso. Os israelitas pensavam no reino de Deus como um reino físico, na restauração política de Israel, que ele iria se livrar do Império Romano, iria expandir-se, iria dominar tudo que estava ao seu redor. E Jesus Cristo falou assim: o meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo mostrou e falou que o reino dele era espiritual. E como eu faço para entrar no reino dos céus? Crendo em Jesus Cristo. Se o reino dos céus é o reino de Deus, o reino de Deus significa o quê? Que eu quero que Jesus Cristo volte e que eu quero que mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. E aqui, quando eu penso nisso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está vendo aqui esse programa hoje, que está acompanhando, eu começo a ver e perceber que a nossa oração, às vezes, é muito umbigueira. Paulo, que termo é esse, umbigueira? É um neologismo, é uma palavra que eu criei. Tem um ditado popular que fala assim: a pessoa só vê o próprio umbigo. Umbigueira é aquela oração que a gente só pensa em nós mesmos. E é um modelo de oração para nós aqui, o modelo de oração que Jesus Cristo nos dá. Ele fala aqui para a gente: vocês têm que se preocupar com as outras pessoas e precisam orar para que Jesus Cristo volte. E precisam orar para que outras pessoas conheçam a Cristo. Mas Jesus Cristo aumentou isso e fala assim:
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou com 50 anos, completo no final do mês 51 anos. E eu mesmo já fiz muitas orações que eu quase que briguei com Deus para impor a minha vontade. E quando eu percebi depois disso, e comecei a ver e perceber que não adianta a gente querer impor a vontade sobre Deus, porque Deus sempre vai fazer a sua vontade sobre a nossa vida. A nossa oração precisa refletir a oração que Jesus Cristo fez um pouco antes de se oferecer por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus Cristo falou assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, faça a tua vontade. Nós precisamos entender que nós precisamos pedir para que Deus faça a sua vontade na nossa vida e não simplesmente impor a nossa. Eu queria te estimular com esse modelo de oração, com a oração do Pai Nosso, que você ore a Deus. Ele é o nosso Pai. Eu quero te estimular que você veja que Ele é diferente de nós, mas nós temos acesso. Quero te estimular a pedir para que você viva a palavra de Deus. Quero te estimular para que você peça para que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo. E quero te estimular para você orar. Quero convidar você a orar e pedir para que Deus faça a sua vontade sobre a tua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos pensar um pouquinho sobre oração, sobre a conversa que nós temos contigo, sobre como se colocar diante de Ti. Que o Senhor nos ensine a orar, Pai Santo. Que o Senhor abençoe, Pai Santo, a cada pessoa que está ouvindo esse programa nesse momento. Que o Senhor abençoe suas famílias, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que possam estar doentes e dê a cura para elas, segundo a Tua vontade, Pai. Abençoa, Pai Santo, a nossa cidade, cuida dela. Cuida, Senhor Deus, do nosso estado, cuida do nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer um convite para você nos visitar e estar conosco na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro, do lado do Cieja, em frente do Quero Café, um prédio histórico que está escrito Igreja Presbiteriana de Lages. É a nossa igreja. Venha fazer uma visita e participe dos cultos. Domingo, 9 horas da manhã, escola dominical às 10 horas e o culto da noite às 9 horas. E quero fazer um outro convite para você. Fique com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar